Vou falar de algumas dicas para você que se interessa por finanças e quer aplicar uma gestão mais forte na sua empresa. Você já deve estar de saco cheio de ouvir que tem que separar as contas pessoais, das despesas da empresa. Mas esse erro é muito comum. Inclusive, eu já cometi várias vezes esse erro. É complicado. Esse devia ser um erro comum no início do seu negócio e não depois de um tempo de operação, pois misturar as contas pessoais às da empresa pode causar prejuízos sérios e a confusão dos números se torna ainda mais perigosa à medida que o seu negócio cresce. Por isso, é importante adotar uma separação total de contas, desde o início do seu negócio e estabelecer um prolabore para que você possa fazer retiradas mensais programadas. Assim, você não mistura as finanças e consegue ter uma visão mais clara da situação do seu negócio, além de se prevenir de problemas com o fisco devido a movimentações irregulares. Primeiramente, prolabore é o salário do empresário. É muito importante estipular o valor do prolabore dos proprietários da empresa e registrá-lo como despesas com a folha de pagamento. A confusão de misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa pode mascarar o seu resultado final. Mas outro cuidado importante é lembrar que o dono da empresa também é cliente. Por exemplo, você é um dono de um supermercado e aí vai fazer a compra do mês para sua casa. Por mais que a empresa seja sua, como pessoa física, você deve registrar essas mercadorias e pagá-las com a sua remuneração do seu prolabore. E você não deve sair pegando tudo, colocar na bolsa e ir embora. Então, também determine um valor fixo e uma data fixa para pagamento do seu prolabore, para não virar uma bagunça. Não esquecendo de limitar o seu valor dentro das possibilidades da sua loja. O primeiro cuidado com as finanças do seu negócio é os valores irreais que podem levar às decisões e planejamentos incorretos. É necessário conferir e verificar os números para não ter nenhum dado que influencie em estratégias erradas. Você também tem que elaborar e manter relatórios gerenciais ou os controles financeiros sempre atualizados e acompanhar periodicamente os KPIs. E é muito melhor você não ter dados, não ter números nenhum, do que você tomar decisões com dados errados. Essa é a receita para a ruína. O ponto de partida da gestão financeira, em qualquer empreendimento, é controlar o caixa. Ou seja, registrar e monitorar todas as entradas e saídas, além de conferir as vendas e o saldo diariamente. Sem um fluxo de caixa adequado, você não vai saber que ponto do negócio se encontra e não tem informações suficientes para tomar decisões. Com esse registro, dá para saber o que falta ser pago para a empresa, né? E cobrar, se for o caso, e verificar todos os custos do negócio e cortar, quando é necessário, algum custo. E se preparar para as próximas semanas ou os próximos meses. Por exemplo, as entradas podem ser recebimentos pelas vendas, rendimentos de aplicações ou até depósito dos sócios, se caso você tiver, né? Enquanto as saídas são pagamentos de fornecedores, despesas para manutenção da empresa, qualquer outra retirada. Com essas informações, você pode montar uma planilha de fluxo de caixa e observar como o seu negócio funciona, analisando a relação entre as receitas e despesas. Além disso, você também consegue começar
olhar para o futuro e fazer uma projeção de caixa. Isso significa basicamente analisar seu histórico de movimentações e prever como será o próximo mês. Essa é a essência da gestão financeira. Prever os eventos futuros para aproveitar as oportunidades e minimizar assim os riscos financeiros, né? Afinal, se você conhece os valores médios recebidos mensalmente e as despesas que estão por vir, você vai saber como agir para garantir os pagamentos em dia e um caixa sempre no azul. E evite o descasamento de prazos entre os pagamentos de compra com os recebimentos das vendas a prazo. E também entenda que resultado não é fluxo financeiro. É comum empresários apurarem o DRE ou fazerem suas contas e, após chegar ao resultado, se perguntar onde está esse dinheiro. O resultado líquido que você chegou depois de fazer as suas contas não necessariamente vai estar em seu caixa ou na sua conta bancária ao final do período. Por muitas vezes ele pode estar no estoque ou em bens da empresa. E outro ponto também são as vendas parceladas, que muitas vezes você vai ver o dinheiro pingando mês a mês. Eu já falei isso no vídeo sobre o DRE, mas eu vou reforçar aqui também. Quando você começar a acompanhar o caixa da sua empresa, você vai perceber que existem padrões nas entradas e nas saídas de dinheiro. Logo, você vai precisar saber exatamente quais são as contas a pagar e a receber no seu negócio. Para isso, existe o plano de contas, que nada mais é do que uma classificação das diferentes movimentações financeiras que ocorrem na sua loja. Para elaborar o seu, basta separar as receitas e as despesas e também os custos, né, que você identificou em categorias como recebimento de vendas, despesas, impostos, comissões, prolabore, né, salário, etc. Além disso, é fundamental para a gestão de pequenos negócios determinar quais pagamentos ou recebimentos são à vista ou a prazo. Em relação aos gastos, os mais comuns são os custos fixos, que são os custos que não se alteram conforme o volume das suas vendas, porque eles são permanentes para o seu funcionamento, como aluguel, água, etc. Também tem, do outro lado, os custos variáveis, que são os custos que variam de acordo com o nível das suas vendas, como, por exemplo, impostos, comissão e por aí vai. No caso, você pode categorizar da forma que funcionar melhor para o seu negócio e criar os seus próprios centros de custos. Depois de dominar o fluxo de caixa, você precisa determinar qual o capital de giro necessário para a sua empresa se manter e crescer de forma sustentável. Essa reserva em caixa é composta pelas contas que têm giro, ou seja, fazem parte do dia a dia e sustentam a operação do seu negócio, como pagamento de fornecedores, estoques e salários. Em alguns momentos, sua empresa terá mais giro do que fontes de receita. E tudo bem, desde que você tenha capital de giro suficiente para cobrir as contas nesse período. Logo, você vai precisar saber o valor ideal para manter em caixa, para conseguir honrar os compromissos da sua loja e até os próximos recebimentos. Esse é o capital de giro, que deve ser suficiente para sustentar a empresa no intervalo entre o pagamento das contas e o recebimento das vendas. A tomada de crédito é um capítulo importante na vida do empresário. Afinal, em vários momentos, um financiamento é essencial para viabilizar a expansão ou até mesmo a sobrevivência de um negócio.
Mas qualquer crédito envolve juros e compromissos futuros que precisam ser planejados e estudados. Por isso, nessa hora, é bom ter prudência, pois um passo falso pode causar estragos nos resultados da sua loja. Então, ao planejar o empréstimo, faça um estudo detalhado de como o dinheiro será usado e como ele será pago. Pegar dinheiro para capital de giro, por exemplo, é um sinal de alerta para a sustentabilidade do seu negócio. Então, em situações assim, fique muito atento ao custo efetivo total, que é o CET, e as condições de pagamento e já estabeleça quais ações serão tomadas para o pagamento das parcelas. Estoque tem tudo a ver com as finanças e é um grande gargalo em algumas lojas. Lembre-se de que os produtos ali armazenados são ativos e valem dinheiro. Então, seja com uma planilha ou um software de gestão, a atenção ao estoque deve ser total. Esse controle também é crucial para administrar as finanças, pois garante a eficiência operacional e também elimina desperdícios. No caso, o objetivo é manter um giro de estoque adequado e evitar que produtos fiquem parados e, ao mesmo tempo, assegurar a disponibilidade desses produtos para a venda. Quanto mais alinhado o estoque estiver com as vendas e alinhado com o financeiro, mais ágil será o ciclo econômico da sua loja e melhor será a qualidade dos serviços prestados ao cliente. Então, evite o excesso de compras. Um dos maiores aliados da administração financeira da sua loja é o longo prazo. Com uma perspectiva de semanas e meses à frente, você vai poder organizar melhor as contas a pagar e as contas a receber e montar o capital de giro e fazer a projeção de investimentos. Então, para isso, é essencial organizar um planejamento financeiro que permita identificar e monitorar tudo o que você já sabe das contas da sua empresa. Então, use o DRE, fluxo de caixa e os indicadores financeiros para te ajudar nesse planejamento. Assim, vai ficar muito mais fácil de você se preparar para emergências e tomar as medidas necessárias quando for preciso. Nem sempre pequenas empresas mantêm uma reserva de dinheiro para o futuro. Porém, assim como na vida pessoal, essa parte das finanças serve para situações extraordinárias e pode ser uma salvação em momentos de crise. Por isso, essa reserva deve ser alocada em aplicações de liquidez alta, ou seja, que podem ser resgatadas rapidamente sem perder o valor. Então, nesse caso, você não deve se preocupar tanto com a rentabilidade, pois o risco da sua aplicação tem que ser muito baixo também. É mais para você entender um pouco melhor o conceito, pois quando você evoluir na sua gestão e aí começar a fazer lançamentos, você pode se deparar com essa dúvida. Então, regime de competência é quando o registro é feito na data que foi realizada a venda ou aquisição, né? E o regime de caixa é quando o registro é feito na data do desembolso financeiro da venda ou da aquisição de alguma coisa. Esses dois métodos são válidos, porém, em toda empresa que eu trabalhei, o regime de competência sempre foi o mais utilizado e também é o que fornece uma análise mais coerente do resultado. Se você assistiu a outros vídeos aqui no canal, você já deve ter feito metas para os KPIs usando como base a análise vertical. Se você não assistiu, na descrição tem uma sugestão de vídeo explicando sobre esse assunto. Então,
comece a atuar naqueles itens que estejam mais longe dos indicadores ideais que você idealizou, pois eles irão gerar maiores impactos no seu resultado. E não se prenda somente às despesas, pois o problema também pode estar na sua receita. E também peça orientação do seu contador para o melhor enquadramento tributário da sua empresa.